Deus disse que vai atrasar, mas ele vem. A Luara acho que não deve vir. Quer deixar aí pertinho de você? Por favor. Então somos nós e vamos lá, vamos iniciar com a nossa oração, né? Amado Rei, nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente consiga, meu Deus, absorver e aprender mais do Senhor. Ainda mais esse tema, Pai, que iremos falar hoje sobre o milenismo. Nos ajuda, Pai, nos guia em Tua Santa Palavra, para que a gente consiga entender, para que o nosso coração, a Deus, venha se motivar a cada dia em estar firme com o Senhor, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No final da última aula passada, falei que nós viríamos falando um pouco mais sobre o milênio e tirando algumas dúvidas que ainda ronda o milênio, né? Mas para isso a gente vai ter que entrar de novo em várias teorias que existem sobre o milênio, porque assim como a grande tribulação, o milênio também não tem um entendimento pacificado. Eu acho que no final do tempo a única coisa que tem pacificada é que Jesus vai voltar, porque o restante o pessoal tem várias aí divergências. Mas o nosso texto base vai ser Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Apocalipse capítulo 20. É novo. Onde é que fica o Apocalipse? E não sei se vocês sabem, mas inclusive o Apocalipse, ele não é escrito em ordem cronológica dos acontecimentos. Você vai ter, tem os blocos, que eu acabei não anotando e eu não tenho de cor, mas de tal a tal versículo fala de um momento, de tal a tal de outro. O capítulo 12 volta para o nascimento de Jesus, para depois a queda de novo. Então, quando você lê o Apocalipse, às vezes pode parecer confuso, mas é porque as ideias elas estão assim. Aí você tem que ir estudando para conseguir ordená-las em ordem cronológica. Então, o Apocalipse ele não está exatamente na ordem que acontecerá, tá? Mas a gente vai desvendando Apocalipse durante esse nosso período de estudo. Para a semana que vem eu ver se eu trago esses blocos, cada bloco, porque ele é separado assim de tantos em tantos capítulos a respeito daquele assunto, e a gente vai aplicando. Vamos ler? Apocalipse 20, versículo 1. Vi um anjo descer do céu, que tinha a chave do abismo. Aqui é interessante porque fala que o anjo já tinha a chave do abismo, e lá no capítulo 9 vai falar que essa chave foi dada a Satanás, mas no capítulo 20 já fala que o anjo tinha essa chave. Então alguns entendem que foi uma permissão lá no capítulo 9, foi dado a chave, mas que não a chave era de Satanás, mas quem está com a chave do abismo é o anjo. Aí continua: e uma grande cadeia em sua mão, ou corrente, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então aqui a gente já começa a gente tem que voltar para as escolas de interpretação. Lembra lá quando a gente estudou? Tem a escola da alegoria, que acredita que tudo é alegoria. O que é alegoria? Que é só um exemplo, que não vai acontecer de forma literal. Tem a escola literal, que entende que vai acontecer de forma literal. E quando se fala de milênio, a maioria das igrejas cristãs creem que irá acontecer de modo literal, os 1000 anos. A maioria das igrejas de hoje. Mas a gente vai ver ainda algumas coisas. Mas aqui fica claro que são 1000 anos. A Bíblia fala claramente, são 1000 anos. E o que aconteceu com esse diabo, né? A serpente, o Satanás, que foi amarrado numa corrente. Fiquei imaginando o tamanho dessa corrente, Tudo né? isso é um só, né? É. O diabo. É o diabo. É porque eles colocam, são várias características, adjetivos para denominações para o satangô, o capiroto, o imundo, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele,
Ali fala de um abismo selado para manter ele ali, tampado, escondido. Isso tudo entende-se que vai ser de forma literal, não é espiritual. A corrente majoritária, vamos falar assim, entende-se que isso vai acontecer de forma literal, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos sejam cumpridos. E depois disso, importa que seja solto por um pouco de tempo. E, enfim, aí acabou. Aí o próximo, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqui começa a era do milênio, no versículo 4. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dados o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entende-se nesse versículo 4 que das pessoas dos judeus que passaram pela grande tribulação e dos gentios que ficaram para trás após o arrebatamento e que também conseguiram resistir durante a grande tribulação. Então, desse versículo 4 é que vem falando que durante a grande tribulação os cristãos serão perseguidos, serão degolados, serão mortos de mortes violentas, porque a Bíblia mostra como é que vai ser. Então, a alma desses que foram degolados pelo testemunho de Jesus durante a grande tribulação também ressuscitarão para reinarem com Jesus. Detalhe, essas pessoas, do versículo 4, segundo essa corrente, também terão o corpo glorificado. Lembra que a gente falou na aula passada? Quando se dar o arrebatamento, nós vamos receber um corpo glorificado. E aí subiremos para o céu com Jesus. Quando ele voltar para o milênio, nós voltaremos com ele em corpo glorificado. E esses que também morreram durante a grande tribulação também receberão um corpo glorificado, os que morreram. Pega esse detalhe, tá? Ok até aqui? Vamos continuar lendo? 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Quem são esses outros mortos? Aqueles que morreram durante a grande tribulação, mas não reconheceram Jesus. Então eles morreram e morreram. Acabou-se para eles, tá? Esta é a primeira ressurreição. Por isso que a gente fala de 2 ressurreições, né? 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então tem um pastor que eu estava ouvindo que ele fez um trocadilho com esse versículo. Se você nasceu 2 vezes, você só vai morrer uma. Se você nasceu apenas uma vez, vai morrer 2. Como assim? Se eu nasci 2 vezes, físico e espiritualmente, eu só vou morrer de novo fisicamente, porque espiritualmente eu vou estar glorificado e viverei eternamente. Agora, se eu nasci só uma vez, só fisicamente e não espiritualmente, aí eu vou experimentar 2 mortes, a morte física e a morte espiritual. Quem fala isso? Dureza, hein? Prefiro não dizer, depois eu te falo quem. Eu posso produzir provas contra mim. Vamos entender aqui mais coisas. Então vamos lá. Aqui no versículo 3 fala que Satanás ele foi preso e encerrado. Então durante o milênio ele não vai estar aqui para nos tentar. E aí o que entende-se? Que no milênio, quem for que voltar já com o corpo glorificado, ele não vai ter pecado em si. Então reinará com Jesus e servirá de luz para que as outras pessoas vejam como é servir plenamente a Cristo.
Tem até um versículo que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu anotei esse versículo. Acho que eu não anotei, mas eu vou procurar. Fala aqui, deixa eu achar aqui, da plenitude dos santos. Bom, não achei, mas depois eu trago para vocês. Eles vão reinar glorificado, sem pecado, junto com Jesus, mostrando como que Jesus vem para mostrar o seu reino em justiça, porque ele reinará todas as nações. Quando a gente vê aqui, assentaram-se, versículo 4, assentaram-se nos tronos, estavam ali com ele os que ressuscitaram e reinaram em Cristo durante 1000 anos. Então, entende-se que, tem essa linha teológica que entende que qualquer pessoa, porque toda essa forma de governo que a gente conhece vai ser destruído. Então não vai ser mais o presidente do Brasil, a rainha da Inglaterra, agora rei, o rei da Inglaterra. Toda essa forma de governo vai ser destruída nessa batalha, que é a batalha do Armagedon. Vai se destruir tudo. E Jesus vem para reinar todas as nações com justiça e equidade. Então, mas ele vai levantar, dentre esses salvos, inclusive, tem uma linha teológica que entende que lá no arrebatamento, quando ressurgirem alguns que morreram, inclusive os crentes, tem duas correntes que dizem, aí vocês entendem o que vocês acharem melhor. A primeira fala que quando tiver a primeira ressurreição lá no arrebatamento, vai ressurgir todos os santos desde o começo do mundo. Então todos aqueles, Abraão, Isaac, Jacó, porque entende-se que esses todos voltarão em vida para reinar no milênio com Jesus. Só que o tempo em que eles ressuscitam entende-se diferente. Tem uns que entendem que vai ressuscitar no primeiro arrebatamento, quando Cristo vir buscar a igreja, em que serão devolvidos, os mortos ressuscitarão primeiro. Entende-se que vai ser desde lá do comecinho. Tem uma outra corrente que entende nesse primeiro momento vai ressurgir só os que tiveram acesso à igreja, porque entende-se que o arrebatamento é da igreja e não de todo Israel. Então assim, a gente tem que entender qual que é o nosso entendimento, porque eu estava estudando sobre isso, falando, meu Deus, as igrejas evangélicas hoje estão uma grande salada, ninguém mais está dentro de uma teoria só, porque tem uns que entendem, por exemplo, que a Bíblia, quando fala de Israel e igreja, com a vinda de Jesus, quebrou-se tudo e tudo se tornou, a igreja se tornou Israel em toda a Bíblia. E tem corrente que entende que não, que tem a igreja da graça de verdade, entende esse primeiro. Eu já entendo a diferença entre Israel e igreja, mas no todo a igreja da graça entende que tudo que está na Bíblia é para tudo, Então assim, tem essa diferença, esse posicionamento diferente teológico, tá? Mas nada que vai nos impedir de entrar no céu, é só uma questão de entendimento, de onde cabe e não cabe. É só para momentos, Isso aqui acontece, isso aqui acontece. Por exemplo, quando se fala das 70 semanas de Daniel, que nós já estudamos, a gente viu que se cumpriu de forma literal para o povo de Israel. E aí houve uma parada, um hiato, como eles dizem, houve ali um hiato onde a igreja foi inserida, que está rolando aí nesses 2000 anos, e aí nesse momento entende-se que se quebrou, e esse Israel, onde cumpriu-se 69 semanas só para eles, a gente também entra para a última semana. Aí cai na teoria de sermos levados, arrebatados só no final da grande tribulação. Porque quem entende dessa maneira, que nós nos tornamos Israel por completo, então os crentes agora estão inseridos dentro da história de Israel. E a história de Israel tem que se cumprir as 70 semanas, a última semana é a grande tribulação. A igreja vai estar aqui. Então por isso que eu comecei falei, não quero estar aqui, então já não... Eu estou me tirando daqui, estou me pondo para cá. Porque a última semana vai se cumprir e não vai ser para... segundo Daniel, é para o povo de Israel. Mas a gente já está na última semana? Ainda não entramos na última semana. Nós estamos ainda no hiato de tempo, que é o que a gente chama de tempo da graça.
onde entende-se... várias suposições, né? Mas o que se entende? Entende, isso aí é a maioria. É bem pouca corrente dos teólogos que divergem disso aí. Mas todos eles entendem que houve uma parada no relógio celestial para o início da última semana. Porque se assim fosse, a última semana já tivesse começado, já teria acabado o mundo há um bom tempo. Então, por isso que entende que ainda está parado, né? Aí, a outra teoria fala que a ressurreição no momento do arrebatamento vai se dar só para a igreja. Então, Novo Testamento para frente, Paulo, Mateus, João, Priscila, Áquila, Timóteo, essa galera, João Batista, tal, tudo que vem, né, da era do Novo Testamento para frente, e só depois que vem os últimos santos ressurretos para a eternidade. Não estarão dentro do milênio. Deu para entender o tempo? Deu? Eu entendo perfeitamente. Acho barato o Augusto. O Augusto me confunde ainda. Eu olho para ele, parece que ele não está entendendo, mas eu entendi tudo. Perfeito. Aí tem esses dois momentos, né, em que dizem que vai acontecer. Mas para a gente entender, o reino, as características do reino, a gente entende que esse reino milenal, ele vai ser literal, ele vai se dar durante 1000 anos. Aí então começam as teorias. O pós-milenismo, que ele ganhou muita força, achei interessante isso aqui, porque o que o pós-milenismo ele fala? Que o milênio, ele já começou e ele tem a característica do seguinte: como Jesus fala que viria e reinaria durante esses 1000 anos, com justiça, equidade, com evolução, os animais iriam se tratar bem, as pessoas iriam se tratar bem. No início do século XIX, a humanidade começou a ter um desenvolvimento muito gigante. Começaram a se descobrir o avião, começou a se descobrir lâmpada, começou a ter aquela grande evolução. Então a igreja do momento começou a entender que o quê? Que já tinha começado o milênio, porque o mundo estava evoluindo. E o que o pós-milenismo ele fala? Que o mundo iria evoluir, Jesus ia sendo pregado, houve uma grande disseminação de Jesus pelo mundo, aqueles booms de avivamento que teve na Europa, que foi uma coisa linda à época, e hoje está destruído, né? A Europa está destruída. Depois veio para os Estados Unidos, que também deu um boom, e também agora já está tá decaindo. A Igreja do Brasil, que também estava, e agora está começando também a decair. Você vê que coisa, né? Só que a época da igreja, eles entendiam que Jesus ia sendo pregado, e eles estavam vendo com os olhos Jesus sendo pregado, a tal modo que Jesus ia ser conhecido por todas as nações, e todas as nações começariam a clamar para que Jesus viesse, e aí ele voltaria e reinaria conosco. Só que aí, no meio do caminho, veio a Segunda Guerra, e aí o negócio começou. Então aquilo que eles achavam que era só melhora para Jesus voltar, que seria a era do milênio, mostrou-se que não era. Então, na cabeça da maioria dos grandes teólogos, essa teoria do pró-milenismo caiu justamente nisso. E ainda tem mais algumas considerações dentro dessa teoria, porque eles acreditavam que tudo ia melhorar para Jesus vir reinar. Só que o apóstolo Paulo fala diferente. Segundo a primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo disse que o negócio não ia melhorar para Jesus voltar, né? O apóstolo Paulo fala que primeiro ia piorar. Eu fico com Paulo. O negócio ia piorar. É uma discussão que a gente também estava tendo outro dia, eu e alguns pastores amigos, sobre a questão das palavras de Jesus e as palavras de Paulo. Porque a gente tem como verdade palavras de Paulo, e a grande maioria no Novo Testamento são palavras de Paulo, não são palavras de Jesus. Mas a gente entende que foi o Espírito Santo quem inspirou a Paulo, né? Mas eles estavam entrando falando na questão do seguinte: por que eu não posso ficar também com o posicionamento de alguns pastores da minha época? Mas é uma questão a se considerar. Por quê? Porque
tá, a gente sabe que é inspirado pelo Espírito Santo, mas quem garante que os pastores de hoje também não podem ser? Entendeu? Já vi esse A linha. comportamento dos pastores Não, hoje. não, mas Pelo tem, amor de não, Deus. mas tem pastores que são sérios e santos. Sérios mesmo, sérios e santos. Mas eu não, isso é uma discussão que eles estavam abrindo, entendeu? É porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, é legal a gente ter alguns questionamentos, porque são os questionamentos que fazem a gente aprender e desenvolver. A gente só tem que ter cuidado com a medida. Hoje de manhã, a irmã foi comigo lá para o Lausanne, para a reunião do pastor Jaime, e ela estava falando, eu gostava muito de ouvir fulano, de ouvir cicrano, ouvir beltrano, e ela foi falando alguns nomes. Eu falei, você vê, irmã, que coisa. Um dos nomes que ela citou é um dos caras, à época, aquele lá que eu te mandei a pregação, a pregação que eu te mandei fenomenal. Só que o cara se perdeu um tanto hoje em dia, e ele se perdeu num tanto, você não sabia? Não. Desculpa, eu devia ter avisado, né? Para não arrancar o band-aid com tanta força, né? Já E ele arrancou. se perdeu num tanto, que no meio do tanto conhecimento dele, ele se perdeu. Vastação, deixa eu mudar a palavra. Na grandiosidade, vastidão? Ficou estranha essa palavra também, não se lembra? Vamos mudar. Na grandiosidade do estudo dele, ele se perdeu. E hoje em dia, ele está super confuso em muitas ideias. Foi mais ou menos o que aconteceu com Salomão. Na vasta sabedoria dele, ele se perdeu. E aí no fim ele volta, de tanto procurar sabedoria, eu me perdi. Então, aí ele fala, não seja demasiadamente justo e não seja demasiadamente ímpio. Ou seja, nada que é muito é bom, nem o muito estudo e nem o nada. A mente inteligente, quanto mais conhecimento você adquire, mais problema você tem. É incrível isso. Às vezes eu falo, oh Deus, eu queria tanto ser ignorante. Não, eu já falei isso para Deus, assim, Deus, eu não queria ter tanto talento, tanto dom, tanta ignorância, porque acaba atraindo, sofre. Você acaba atraindo muita coisa de uma que você não tem nem intenção, tipo, você não tem intenção. Mas as pessoas te veem como metido, como exibido, quer saber mais que todo mundo. Não, eu não pedi para ter o entendimento, para ter sabedoria, para saber fazer, enfim. Mas não podemos anular os dons que Deus nos dá por causa disso, né? Mas não vou mentir, dizer assim, eu sou plenamente, não. Tem coisas que eu falava, eu preferia não saber, preferia não ter. Se eu pudesse escolher, mas Deus me deu, amém, glória a Deus, eu sigo, né? Fala. Como é? Grandes poderes e grandes responsabilidades. E quanto mais, maior, né? Mas isso aconteceu com a igreja à época. Eles achavam que ia, né? Muito conhecimento ia vir e Jesus viria. Só que aí Timóteo, ele escreve capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns É choro? Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Que coisa, né? Será que a igreja lá nunca leu isso, não? Proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Ai, meu Deus, tem que responder a irmã me mandou uma mensagem, pastor, eu estou lendo a Bíblia, que significa ação de graças? Eu olhei e respondi na mente e não respondi. Ai, Jesus amado, meu Senhor da glória, agora que eu lembrei, que eu li o versículo, a bichinha me mandou, acho que foi ontem, vou já mandar mensagem para ela depois pedindo perdão, porque tudo que Deus criou é bom, enfim, aí vem, mas apóstolo Paulo fala que no final dos tempos as coisas não vão melhorar, vão piorar, vai ter apostasia, as pessoas vão esfriar, se afastar da fé. Segundo Timóteo é o que está acontecendo. Segundo Timóteo 3, versículo 2, porque, vamos ler um, porque sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos perigosos, difíceis, porque haverá homens
que se afirmam ser cristão, mas amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Deus o livre, não parem. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Negócio é a lista. Por isso que a Roseli, minha amiga, falou que queria dar um depoimento sobre isso. Sobre tu. Deus é mais. Ainda bem que a gente não conheceu o Augusto antes, né? Deus restaurou. Mas aqui está falando, Augusto, não é nem de quem ainda não conhecia Cristo, mas pessoas que conhecem e mesmo assim trazem tudo isso dentro de si. E se a gente for parar para pensar, a gente vai ver isso já acontecendo. Há algumas pessoas que... a Nay é nova no Evangelho, né, Nay? Espero que você nunca passe na mão de um líder religioso desta maneira. Eu já vi. Um líder religioso que era exatamente assim, amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, sem afeto natural, irreconciliável. E infelizmente são pessoas, quando a gente parte para o estudo da psicologia, a gente vai ver que esses lugares de liderança são muito atrativos, por exemplo, para psicopatas. E você vai encontrar psicopatas no meio do caminho. Ah, mas é dentro da igreja, mas vai ter. Psicopatas, narcisistas, porque são posições que delegam poder, são posições que delegam fácil manipulação, e as pessoas, infelizmente, se colocam na posição e se deixam ser manipuladas e levadas por pessoas assim. Então, não se espante se de repente no meio do teu caminho você vê que Deus está dando oportunidade para vocês que estão começando agora, já saberem que existe esse tipo de coisa dentro do Evangelho, para que quando vocês se depararem, vocês se lembrarem do que foi ensinado e não se desviarem por causa deles, mas terem misericórdia e orar pela vida deles, porque são pessoas que estarão fora do reino celestial, estarão fora do milênio, não reinarão com Cristo em terra, não viverão, porque a gente fala, o mundo está acabando, mas ainda tem mais 1000 anos aí para a gente reinar com Jesus, porque a gente entende de forma literal que haverá ainda mais 1000 anos, depois desses 1000 anos, aí sim vem a eternidade, então ainda tem bastante tempo pela frente aí. Fala, Nana. Vamos já entrar nesse tópico, foi boa pergunta. Vamos já entrar lá, tá? A gente já vai falar disso. Segunda teoria do milênio, o amilenismo. O que o amilenismo entende? Que é tudo alegoria, não acredita que vai ter diferença, como eu falei para vocês, de Israel, da igreja, que nada é literal e que o milênio já começou. Já está rodando, já está rolando. E eles não entendem que vai ter essa diferença assim, de Israel, de igreja, de milênio, de reinado literal de Deus sobre a terra. O amilenista entende que tudo é de forma alegórica, não é literal, né? Mas a maioria entende que será de modo literal. Aí fica com cada um. Eu estava lendo falando assim, oh meu Deus, eu quero tanto que seja literal mesmo, eu acredito. Quero reinar com o Senhor na terra, uma coisa maravilhosa. Aí vem aqui algumas teorias da gente ler em Romanos 9 sobre a questão da divisão, igreja, Israel, igreja. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem escutar algum vídeo de internet e vocês caírem, por exemplo, num cara chamado... Deixa eu lembrar qual dos dois. Não era tu não que eu tava vendo. Deixa eu achar aqui ele. É o cara da presbiteriana, que não é o Augusto Nicodemos, o outro. O Hernani Dias Lopes. O Hernani Dias Lopes, ele é dessa corrente do amilenismo, que entende que igreja e Israel tornou-se tudo um só, que não tem mais essa divisão.
Mas aí quando a gente lê Romanos 9, eu até estava estudando hoje, falando, meu Deus, a gente leu Romanos, e realmente nesse capítulo, não sei se vocês se lembram, se vocês estavam à igreja no dia. O Augusto, ele participou de todos os cultos de Romanos. Agora ele não tem vindo mais. Pergunte qual o primeiro? Capítulo 9, eu realmente li, mas passei por cima de muita coisa que eu não entendi à época, mas agora com esse entendimento eu entendo. Porque o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, o apóstolo Paulo ele vai falar sim que tem diferença de Israel e de igreja. Olha o que ele fala. Deixa eu achar o versículo. Está aqui, versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e o conserto, e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Quer dizer, não são os que são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta. Aí ele continua falando do tempo da promessa. Vamos pular lá, aqui ele está falando que a questão da distinção, né, do povo, a rejeição do cristão com o povo de Israel, que ele não pode rejeitar o povo de Israel para ficar só favorável do cristão, porque eles também são filhos da promessa. Aí no capítulo 11, pula lá para frente para o capítulo 11, o versículo 25, ele coloca aqui, aí agora eu entendi esse versículo, porque não quero, irmãos, que ignorem este mistério, para que não presumais de vós mesmos, os gentios, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Aqui está falando sobre a igreja. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui no 25? Que Deus, ele endureceu Israel para que nós fomos enxertados, a igreja pudesse entrar na salvação. E assim todo Israel será salvo. Então aqui está falando, quando se der toda a plenitude dos gentios, aí Israel será salvo. Quando é que vai dar toda a plenitude do gentio? Quando se terminará a plenitude dos gentios? Durante a era do milênio. Aí termina-se a plenitude dos gentios. Durante esse período, Israel, que viu a grande glória de Deus durante toda a grande tribulação, proclamará Jesus como rei, reconhecerá o Yeshua HaMashiach como rei, e aí se dará a plenitude de Israel com os gentios durante todo o milênio. E aí se completa a plenitude. Versículo 26. E assim todo Israel será salvo, de como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este é o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados, que vai ser na segunda vinda de Jesus, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, muito amados por causa dos pais. Olha o que ele está falando. Segundo o evangelho, Israel é nosso inimigo, mas quanto à eleição, nós somos todos amados porque temos um único Pai. Aí continua: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes, está falando de nós gentios que éramos desobedientes da promessa durante todos os 4.000 anos antes de Jesus morrer por nós na cruz e o entendimento do gentio for aberto, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, porque Israel foi desobediente, não aceitou o Messias, a gente alcançou a salvação porque eles foram desobedientes. Continua: assim também estes agora foram desobedientes
para que pela misericórdia a vós demonstrado, eles também alcancem misericórdia. Então, como é que pode ser tudo agora Israel, se Paulo está falando claramente que vai chegar um momento que Israel vai ter a misericórdia de Deus? Paulo está falando claro. Versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí vem sobre a grandeza de Deus, né? Plenitude e a grandeza de Deus, e aleluia por isso. Aí você vê que coisa interessante, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele nos dá essa distinção entre Israel e gentios. Pelo endurecimento de Israel a gente veio, e aí depois pelo endurecimento dos gentios Israel também alcança misericórdia. E aí no final todo mundo que queira ouvir a palavra será salvo, num grande final, mas não é agora. Agora nós ainda estamos vivendo esta era de separação. Por isso que, segundo esse teólogo que eu estava estudando sobre milenismo, ele fala que essa teoria ela é furada, porque não tem como já ser todo mundo igual. Mas se você for ouvir o rapaz da presbiteriana, ele vai dizer que é. Então, e ele também tem bons argumentos. Então, assim, aí a gente tem que estudar de tudo para definir qual que a gente vai ficar. Lembrando que, independente se a gente pensa que é ou não é junto, é separado, importa que a gente vai para o céu. E quando... Entendeu, né, Ana Clara Menção? Ninguém mais entendeu, Ana, só você e eu. E aí, quando chegar no grande céu, a gente vai então entender. Aí o versículo, eu não marquei o versículo, onde é que está escrito aquele que o dom e vocação de Deus são irrevogáveis, sabe? Aí esse contexto do dom e da vocação de Deus ser irrevogável está falando sobre isso, sobre o dom de Israel, de ser o povo de Deus. Então, se a gente for por esse lado, como é que Deus ele revogou o do povo de Israel ser o seu povo? É irrevogável, né? O dom, a eleição é irrevogável, não muda. É 11:29. Ali, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E Paulo está falando justamente da restauração de Israel, quando ele fala sobre os dons e a vocação de Deus. Você vê que coisa, quando a gente começa a estudar o contexto, esse versículo a gente sempre usou no meio cristão sobre os dons que Deus nos dá, que são sem arrependimento. Talvez a gente possa se estender para isso? Pode. Mas quando a gente pega o contexto, a gente vê que Paulo não está falando sobre o dom pessoal, mas sobre a eleição de Israel, sobre a eleição dos judeus, e que ele quer salvar a humanidade. E isso é um dom, que é um presente, e é irrevogável. Ele nunca vai voltar atrás nessa decisão que ele tomou. Poderoso isso, né? Esses são os amilenistas. E aí o pré-milenismo, que aí é onde a gente entra, que se divide entre os pré-tribulacionistas, que nós já estudamos, mid-tribulacionistas, que nós já estudamos, e pós-tribulacionistas, que nós também estudamos. Todos eles estão dentro da teoria do pré-milenismo, porque a gente entende, todos esses entendem que vai haver o arrebatamento, cada um entende que o arrebatamento vai ser em um momento diferente da história, mas que voltaremos com Jesus para reinar durante todo o milênio. Então, esse aqui ele entende de que vai ser assim a época do milênio. Vamos ler Zacarias, aí começa um pouquinho do que você me perguntou. Zacarias, cadê você? Achei, obrigada. Se apresentou rapidinho, falei, Zacarias, cadê você? Caiu na hora. Zacarias, ele é um livro messiânico também. Vocês já estudaram como Zacarias fala do fim dos tempos? Vamos aproveitar para a gente ler? Vamos ler hoje o capítulo 12, versículo 4, porque está dentro do que a gente está estudando, tá? Aí depois, como lição de casa, vocês leem todo Zacarias. Diz: naquele dia, diz o Senhor, versículo 4, tá? Zacarias 12:
Ferirei com pânico a todos os cavalos e com loucura os cavaleiros, mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e todos os cavalos dos povos ferirei com cegueira. Quando fala naquele dia, fala da batalha do Armagedon, tá? Aí ele está falando da batalha do Armagedon, que ele vai vir e vai ferir com loucura todos os cavalos e cavaleiros, que vai ter um grande terror nessa última batalha. E realmente essa batalha vai ser... os povos se unirão, né, com muita força para querer derrotar Jesus. E os seus chefes de Judá dirão em seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, o seu Deus. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro de fogo entre a lenha e como uma tocha ardendo entre os feixes, e consumirão à direita e à esquerda todos os povos em redor, e Jerusalém será outra vez habitada no seu lugar em Jerusalém. E salvará o Senhor primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. E naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e os que dentre eles for mais fraco, naquele dia será como Davi. Está falando sobre toda a força que Deus vai derramar durante a batalha do Armagedon sobre aqueles que vão lutar. E entende-se que essa luta também será literal, de forma literal, entende-se, tá? E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E naquele dia eu procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. E quem transpassaram e prantearam sobre ele, como se chora por um filho único, afligindo-se por ele como quem se aflige pelo primogênito, como primogênito. Terminou, né? Aqui não tem um ponto final. Aqui está falando sobre o momento em que o povo de Israel vai olhar para Jesus e vai falar assim: não foi esse que a gente transpassou? Olha as feridas em suas mãos. Ele que veio há 2000 anos atrás e a gente rejeitou como Messias. Está falando sobre isso, o momento em que Israel ele vai olhar e vai reconhecer o Messias que foi rejeitado, o Messias que foi que veio, morreu, e eles rejeitaram como Messias. E nesse momento da batalha eles reconhecerão e vão olhar para Jesus e o reconhecerão. 11. Naquele dia haverá grande pranto, e quando eles reconhecerem Jesus, eles irão chorar com grande pranto, dizendo: nós realmente matamos o Salvador. Aí vai haver o arrependimento em Israel. E a terra pranteará, cada linhagem à parte, os descendentes da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, os descendentes da casa de Natã à parte. Aí vai falando cada descendente. E como é que isso vai acontecer? É só a gente olhar para o que está acontecendo na história. Se a gente for olhar lá, o ano passado, eu vi uma reportagem que o meu coração, falei: meu Deus, que eles começaram em outras nações, eu não sei se foi durante a guerra, e eles pegaram, estavam recolhendo os israelitas que estavam espalhados nas nações e levando de volta para Jerusalém. Você viu, David? Você viu isso aí? E eles conseguiram achar uma tribo, não lembro qual, que estavam em outro país, e eles foram lá e pegaram e levaram todos de volta para Israel. Você não viu, né? Eu acho que foi que eu comentei o ano quando a gente estava estudando, né? Eu comentei sobre esse vídeo que eu vi. Então você vê que de forma literal está acontecendo as coisas. De quando em quando um grupo de israelitas tem sido alcançado, descoberto pelo governo de Israel e sendo levado de volta. Estão se congregando os israelitas todos de volta na terra de forma literal, aos nossos olhos. Então a gente vê que realmente está acontecendo essa união das tribos, para que no dia que Jesus volte, essas tribos estejam unidas. Até a Aline de Israel, que eu gosto muito de ver, ela falou sobre isso, que eles estão lá em Israel procurando refinar as tribos, né, Augusto? Separar de novo as tribos, que até agora eles só conseguiram identificar a tribo de Judá,
E a tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes, que ainda tem pessoas completamente puras, desde a época. Ela é da tribo de Levi. O pai dela é sacerdote. E está na linha para quando inaugurar sucessório, para quando ter a construção do templo, ele poder ir fazer parte lá do templo. Então ele falou que está tendo um trabalho muito árduo a respeito disso, de separação das tribos, de genealogia, para descobrir quem é puro, quem é misturado e todas essas coisas como estão. Sim. Não tem mais, mas pelo menos você tem como buscar uma descendência, é daqui e daqui. Você tem como definir assim, é daqui, é daqui, é daqui. Mas só as tribos do norte. Mas eles têm. Não, mas é porque a época, como que foi o momento de escravidão das tribos? As duas tribos, Judá e Benjamim, não foi? Judá e Benjamim, que era a tribo do sul, eles foram levados completamente para a Babilônia. E eles não se misturaram. Por isso que diz que eles conseguem ser puros. Principalmente a de Judá consegue ser puro até hoje. Agora, as 10 tribos que ficaram aqui, como que foi a escravidão? Os sírios não levaram eles. Os sírios trouxeram pessoas de fora e fizeram eles casar com pessoas de fora, para misturar a descendência. Aí nasce os samaritanos. E aí misturou-se tudo aqui. Então, por isso que é muito mais difícil você conseguir refinar. Mas eu acredito que eles ainda consigam buscar, encontrar alguma coisa. Do quê? Sim, que serão todos congregados de novo, Israel. Não, tá, mas o povo de Israel separar as 12 tribos de novo, Que vai separar de novo? Não, tu vai falar da união, que vai unir de novo. Não vai ter nova separação de novo. Aí vai ser a reconstituição das 12 tribos e não vai se separar mais. É realmente a construção das 12 tribos. Inclusive a gente vê misturados. Mas eles serão Israel, serão considerados Israel de Deus. E aí dá para quando a gente vê, por exemplo, só trazendo uma aplicação do Velho Testamento para isso que a gente está falando da união das tribos, quando a gente vê Elias, quando Elias ele subiu no Monte Carmelo para orar a Deus para o fogo do céu cair, o que ele fez primeiro? Ele restaurou o altar e aí ele fez a união de 12 pedras representando as 12 tribos. Antes dele orar para o fogo do céu cair, ele fez a união das 12, mostrando que o que vai fazer a manifestação de Deus voltar e descer vai ser a união de novo de Israel e as 12 tribos. Elas hoje, eu precisava dar uma olhada, mas eu acredito, estou falando assim ainda de um achômetro, tá? Não é certeza, mas eu acredito que hoje elas ainda não estejam todas unidas, mas estão sendo trazidas. Das nações estão sendo trazidas para... desde 45. Você vê aqui no Brasil, a quantidade de israelita que a gente vê por aí. Se bem que nos dias de hoje a gente já não vê mais tanto quanto tinha no passado. No passado tinha muito mais. A galera começou a retornar para o país e vai ser a cada dia mais retornando aos países. Vamos pular aqui. Aqui depois vocês lerem. O capítulo 13 vai falar da purificação de Israel, sobre os falsos profetas executados, que é o dragão... Tem mais 4, são 4 que se levantam lá em Apocalipse, todos eles crucificados, o Messias crucificado é revelado, a redenção de Israel por meio do sofrimento do Messias. Aí fala aqui sobre Israel durante a tribulação. Vamos ler? Zacarias 13, 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte ficará nela. Aqui está falando da grande tribulação, mas particularmente da última metade desse tempo terrível da grande tribulação. E essa terceira parte, versículo 9, e essa terceira parte eu farei que passe pelo fogo, que são aqueles que vão aguentar a grande tribulação, e a purificarei como é purificada a prata, e os provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, meu povo é, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Então aqui, Ana, meio que responde o que você perguntou, vai ter arrependimento?
Até aqui, quando a gente está lendo, vai ter arrependimento durante a grande tribulação. Ainda vai poder ter arrependimento. E no milênio, vamos continuar lendo para a gente ver. Capítulo 14. O dia do Senhor, que é o milênio, tem início no Armagedon. Esse aqui é o título da minha Bíblia, tá? Vamos ler? Eis que o dia do Senhor vem, e no meio de ti serão repartidos teus despojos. Porque eu reunirei todas as nações para combater contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e serão saqueadas as casas, violadas as mulheres, e a metade da cidade irá em cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Essa primeira frase se refere à mobilização das nações para o Armagedon. Então não é ainda o começo do milênio. Então a Bíblia está falando que quando houver o Armagedon, a batalha, Deus vai reunir o povo, vai fazer dar em cima, vai cercar Israel, e aí Jesus aparece para triunfar e vencer na batalha, tá bom? 3. E o Senhor sairá, olha aí, e lutará contra aquelas nações, como lutou no dia da batalha. E naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras se partirá no meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá então um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Fugireis da mesma maneira que fugistes por causa do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e com ele todos os santos. E acontecerá naquele dia que a luz não será clara nem escura. Será um dia conhecido do Senhor, que não será nem dia nem noite. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Aqui ele começa a falar quando começa a era do milênio. Tem pessoas que defendem que essa parte fala já do momento final, mas a parte tem outros que defendem que é o início do milênio, que ele vem, crava os seus pés e até a geografia, na verdade, da terra vai mudar para o milênio. Quando o milênio começar, até a geografia do país, do mundo como a gente conhece, vai ser alterado com a vinda de Jesus. Aí versículo 8. Acontecerá também naquele dia que correrão de Jerusalém águas vivas, a metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será um, e um será o seu nome. Aqui fala do reino no milênio literal de Jesus, que ele vai ser o rei de toda a terra. 10. E toda a terra em redor se tornará como planície, ainda falando da troca, da geografia, desde Geba até Rimon ao sul de Jerusalém, e essa será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e nunca mais, aí começa, nunca mais haverá destruição, porque Jerusalém habitará segura. O que está falando aqui sobre não haverá mais destruição? Que durante o reino, o tentador vai estar preso, então não vamos ter o diabo mais promovendo. Porém, o ser humano ainda vai, aqueles que não estiverem glorificados, que passarem pela grande tribulação, não morreram na grande tribulação, mas se arrependeram, entrarão no milênio sem corpo glorificado. Então estes ainda estarão suscetíveis ao pecado, mas como não vai ter o tentador, quase não se haverá mais pecado. Porque o que acontece?
A gente fala sobre as inclinações da carne, mas no momento presente que a gente vive, tudo que temos na nossa carne é potencializado por Satanás. É só você ver os recursos que ele usa. As músicas são provocativas, os filmes são provocativos, a indústria, tudo que eles promovem são coisas para provocar que a nossa carne se manifeste. Por exemplo, se uma pessoa, vou dar o exemplo do que eu acabei de assistir essa semana. Eu estava assistindo sobre, meu pai, eu e as minhas manias, Maníaco do Parque. Você foi assistir? Assisti. E aí eu fui assistir as entrevistas dele também, né? E as coisas que eu gosto de ver, né? E aí ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ele fala assim, eu nunca quis, mas uma força maior dentro de mim me fez fazer. Então hoje, ele fala assim, hoje que eu já entendi sobre essas forças, eu não tenho mais isso dentro de mim. Solta ele. Entendeu? No parque. Ai, Augusto, não queria rir disso não. Mas ele fala tipo assim, mas aí veio um especialista e falou, ele fala isso porque ele só está preso, ele está preso sem ver a luz da liberdade e só entre homens, porque o problema dele não é com homens, o problema dele é com mulheres. Então, quando ele sair e ele ver uma mulher e o tentador vir, pode pegar ele de novo e fazer ele fazer tudo outra vez. Então, é mais ou menos isso o negócio. A pessoa vai ter até a coisa dentro de si, mas durante o milênio não vai ter o tentador para fazer aquilo se aflorar. Mas esses não vão para o céu. Quem? Esses vão ter chance de se arrepender. Vão ter chance de arrependimento. Esses que estão sem corpo glorificado, com a tendência da carne, sem o tentador, eles vão estar aqui de boa. Mas se eles cederem porque o que aconteceu lá no céu? É a mesma coisa que aconteceu com Satanás. Foi Deus que tentou ele? Não foi Deus que tentou. Ele se tentou com a sua própria consciência. Se a pessoa aqui na terra, durante o milênio, também se tentar com o seu próprio pecado, não vai entrar para o milênio. Então, para o milênio não, para a eternidade. Então, durante o milênio, a pessoa pode ainda ser condenada para a eternidade? Pode. Quem já morreu, já foi glorificado, pode perder? Não. Ali ele já está com o corpo glorificado, garantido, só está reinando com Jesus e observando as coisas. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Mas vai ter Bora um salvar. julgamento. Depois do milênio ainda vem o trono branco. Aí tem o último julgamento. Aí é o momento final. Porque aí o que acontece? Quando termina aqui, toda essa Jerusalém restaurada, habitando em segurança, o inimigo que ficou preso durante 1000 anos, ele vai ser solto por mais um curto período de tempo para voltar a tentar. E aí nessa hora ele vai pegar um bloco de pessoas ainda que reinaram com Jesus, viram o corpo glorificado não mais. Não, o corpo glorificado não mais, porque ele não tem mais a tendência do pecado. Então só os que ficaram. Os que ficaram, porque durante o milênio a vida vai prosseguir, mas esse vai corpo casar. glorificado não vai ser julgado? Ele já foi julgado no tribunal de Cristo. Antes de começar o arrebatamento, teve o tribunal de Cristo. Esses aqui que já subiram, a igreja que já subiu, que já passou, já foi aprovado, já foi arrebatado. E aqueles que morreram, já passaram pelo tribunal de Cristo, já foram glorificados. Aí agora vem o milênio, aí o tribunal branco já é para a galera que não foi julgada ainda. Entendeu? Aí aqui no tribunal branco, essa galera, porque durante o milênio ainda vai ter casamento, ainda vai ter filhos, ainda vai ter... Tá vendo, Ana? Não precisa ficar desesperada, você ainda vai casar, filho. A não ser que você seja glorificada, aí você não vai ter mais nem vontade de nada. Porque foi glorificada, aí já mudou, já não tem mais nada disso. O corpo glorificado, já toda a tendência, porque tudo que a gente tem aqui da carne, dessa intenção de casar, de ter carências, é tudo coisa da carne, necessidade da nossa natureza. Então, uma vez que a gente já foi glorificado, acabou.
Você já no céu, o pessoal fala assim, você não casa nem se dá em casamento, você não tem mais desejo, essas coisas. Por isso que quando no religioso a gente casa, a pessoa, a gente fala até que a morte separe. Não é para toda eternidade não. Por toda eternidade eu vou te amar, mentira. Não tem toda eternidade, até você viver, até eu morrer. Você pode amar a pessoa até morrer, até você morrer. Tem gente que só ama até a pessoa morrer. A pessoa morreu, acabou, a fila anda, vamos amar outro, né? Tem gente que não, que continua amando a pessoa mas até ela morrer. Depois que morreu, acabou. Aí o negócio é diferente. O Augusto tá rindo. Tá livre, Eu lembro do meme da moça que fala assim, como assim no céu? Você vai ter alguém no céu? Tem umas esposas surtadas, né? E por que? Você tá esperando outro amor lá no céu? Você vai casar com outra lá? Não tem isso aí, né? Já pensaste? Deus o livre. Deus nem vai deixar essas coisas lá no céu, porque as confusões aqui na terra é tudo por causa disso, né? Por causa da ganância, da soberba, do amor, da atração. Não. O pensamento vai ser diferente, é diferente. Muito superior, vai ser tudo muito superior. Não consegue, nossos olhos, a nossa imaginação não consegue imaginar, né? Não consegue. No milênio vai ter criança. Por que vai ter criança? Porque vai ter gestação, vai ter nascimento. Morre no milênio. Só que cadê a palavra? A perspectiva de vida é muito maior do que uma vida normal. Não, a perspectiva de vida é muito maior. A velhice vai durar muito mais tempo, tudo dura muito mais tempo. Então pode ser que pessoas cheguem nem a morrer. Vive o milênio, com Jesus reinando na paz, na justiça, na equidade, com a ajuda dos santos que já estão glorificados para ajudar a reinar todas as nações, mas ele vai ser o único rei e aí os outros aqui vão ajudar ele a governar, esses glorificados dando o exemplo para os demais como que é uma vida em santidade para incentivar essa geração que está nascendo e vindo de que vale a pena, e aí essa geração que veio durante o milênio vai ser testado de novo para ver se entra para a eternidade. Passou, entrar para a eternidade. Não passou, vai para a condenação eterna. E o abismo onde Satanás é colocado ainda não é o lago que arde como fogo e enxofre. Esse último momento é interessante, porque a Bíblia fala que Satanás, o falso profeta, a besta e tem um outro personagem que agora eu não lembro, são 4. O inferno. E o inferno, todos eles serão lançados no lago que arde como fogo e enxofre. E ali é a última morte, acabou. Aí acabou. Acabou e acabou mesmo. Mas nessa perspectiva nova do milênio, eu fico tranquila. Volta aí, Jesus, ainda quero reinar 1000 anos aqui com o Senhor, glória. Show de bola, depois a gente vai para a eternidade. Agora, quem morre com Jesus, o negócio fica feio, né? A coisa é estreita. Então, deu pra gente... Fala. Que morre sem Jesus, eu falei errado? Falei com Jesus, é 100. Ou mente, ajuda aí, né? Quem faz isso comigo, não. Quem morre sem Jesus, o negócio fica estreito. Muito interessante, Zacarias. Depois vamos ler. Eu vou ler também. Zacarias, ele é um profeta messiânico e escatológico e pouco falado, né? Pouquíssimo falado. Ele vai falar da primeira vinda do Messias, quando Jesus ele veio da primeira vez, fala sobre a graça, fala sobre laços cortados de Israel, fala sobre o anticristo, fala sobre o Armagedon, o arrependimento de Israel, a redenção de Israel, o Messias revelado, a segunda vinda do Messias.
E toda a mudança que vai acontecer na Palestina. Muito legal. Além de Daniel, a gente tem Isaías, a gente tem Zacarias. Zacarias também tem umas visões muito legais no começo do livro. No começo do livro dele, ele tem umas visões de rolo voante, dos negócios que vem voando, de cavalos. Eu fico imaginando tudo isso que ele viu. Um rolo de 9 metros de comprimento, rapaz. Avião. Eu também acho. Porque eles não sabiam descrever o que eles estavam vendo, né? E é isso aí. Gente, por hoje a aula preparada foi essa. Semana que vem a gente volta. E aí a gente começa a estudar sobre a grande tribulação e os cavalos, os selos, as taças, a ira e toda essa parte aí do começo do Apocalipse, tá bom? E aí a gente vai fazer aquela separação que eu prometi para vocês dos blocos de Apocalipse, e a gente vai falando sobre esse começo, todas essas coisas. Há quem diga que já tem selos que foram abertos, né? Eu falo, Deus o livre. Não quero nem estar aqui quando os selos começarem a ser abertos. Deus é mais. O livro selado, o leão, o cordeiro, as criaturas viventes. Pode. Aham. Isso. Então, aí tudo é uma questão de... Bora ler o versículo para ver onde é que se aplica isso aí. Qual que é? O 5, vamos ler. Então, aqui o autor, ele fala que essa questão da ressurreição fala sobre a primeira ressurreição ser a dos justos e a dos injustos vai ser separadas por 1000 anos, que aí eles vão ter a ressurreição só depois dos 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição, a nossa, a daqueles que morreram, essa primeira ressurreição daqueles que morreram durante a grande tribulação. Entendeu? Aí os injustos que morreram durante a grande tribulação, eles não vão ser ressuscitados para o milênio. Só quem vai ser ressuscitado para o milênio vão ser aqueles que passaram e foram aprovados durante a grande tribulação. Foram degolados, morreram por amor a Cristo, não negaram, não receberam a marca da besta. Então esses que passaram pela grande tribulação e foram aprovados, eles vão passar por essa primeira ressurreição para viverem o milênio. Entendeu? Os injustos, aí aquele que morreu reprovado, ele só vai ressuscitar no trono branco depois de todo o milênio para receber a condenação final. Entendeu? Não é a questão da quantidade de ressurreições que já foram acontecendo, é a despeito da grande tribulação, deste momento da tribulação, da grande tribulação. Porque se você ver o versículo anterior, fala que ele viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal em suas testas, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então está falando da grande tribulação. E esta é a primeira ressurreição dessa galera, dessa galerinha aqui que passou, Que morreu queimado, degolado, perseguido. Oi? com a cabeça. O degolado, ele é cortado daqui a aqui. Não arranca. O decapitado arranca. O decapitado arranca tudo. O degolado só faz aqui, ó, a degola. Passa o fio. E aí abre e sangra pelas carótidas.
Deus é mais. E a Bíblia está falando que, na verdade, Quem eles hoje vão ser... você vai querer ser degolado se você Nega Jesus? nega Jesus? Hoje em dia, sabe o que eu penso? Que a maioria negaria e ficava, Senhor, me perdoa, eu te amo por dentro. Mas não teria coragem de botar a fé para queimar, para assumir a fé e bater de frente com todo mundo. A maioria não tem isso. A maioria é diplomático, fica só na diplomacia. Um exemplo que eu vejo de um camarada que enfrenta, que eu fico olhando assim, falou, Senhor, conserva que seja verdadeiro, é o Nicolas. Que ele não tem medo de falar da fé e ele enfrenta, só que ele defende assim muito o nome do fulano, né? Defende muito um nome de um fulano, mas na questão da fé ele também se posiciona de um modo muito contundente, né? Ele é bem contundente assim no seu posicionamento. Espero que ele seja a diferença lá dentro, né? Não seja uma pessoa só que fale. Porque tem muitos que falam muito bonito, mas depois você vai vendo uma grande decepção. Nem o Marcos Feliciano falou...